Olá a todos, eu me chamo Felipe Pedroso, sou advogado especialista em direito criminal e hoje eu quero conversar com vocês sobre o tão falado exame criminológico. Antes de mais nada, eu peço que você curta, comente e compartilhe esse vídeo para que a gente tenha mais alcance e sem mais delongas, vamos direto para o assunto. E começaremos falando sobre a finalidade do exame criminológico. E era previsto na exposição de motivos da Lei de Execução Penal que o exame criminológico seria realizado a partir do binômio delito-delinquente. Então, se analisaria no exame criminológico o delito, a gravidade do crime, as circunstâncias do crime e o delinquente, os seus princípios morais, a sua inteligência, para quê? Para a correta individualização da pena e alocação desse preso no sistema penitenciário. E é nesse sentido que a lei de execução previu originariamente, no artigo 8º, que o exame criminológico seria obrigatório para condenados no regime fechado e facultativo para condenados no regime semiaberto, mas com a finalidade de individualização da pena do sentenciado. Sobre a progressão de regime, a redação original da Lei de Execução Penal previa que a decisão da progressão seria precedida de parecer da Comissão Técnica de Classificação e também do exame criminológico quando necessário. E o entendimento era de que o exame criminológico era obrigatório para a progressão de regime. Importante lembrar que a Lei de Execução Penal é de 1984 e esse entendimento permaneceu até a alteração trazida pela Lei 10.792 de 2003, que alterou o artigo 112 da Lei de Execução Penal e retirou a obrigatoriedade do exame criminológico. Porém, a doutrina e a jurisprudência passou a entender que, apesar de não ser obrigatório, o juiz da execução poderia fundamentar a necessidade do exame criminológico em fatos ocorridos durante a execução da pena. O exame criminológico não poderia ser determinado pela gravidade do crime praticado, nem pela longa pena a cumprir, porque essas são circunstâncias avaliadas na sentença condenatória, na dosimetria da pena e na fixação do regime, não para a progressão de regime. Nesse sentido, o STJ editou a súmula 439, que previa que o exame criminológico era admitido pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. E esse entendimento permaneceu mesmo pela alteração trazida pela Lei 13.964, o famoso pacote anticrime, que alterou o artigo 112, parágrafo 1º da Lei de Execução Penal, determinando que a progressão de regime deveria ser concedida quando o sentenciado ostentasse bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedem a progressão. E esse entendimento se manteve até a entrada em vigor da Lei 14.843 de 2024, que infelizmente trouxe novamente a obrigatoriedade do exame criminológico para fins de progressão de regime. Porém, como nós conversamos no início desse vídeo, o artigo 8º ainda está em vigor, então o exame criminológico para quem é condenado no regime fechado seria obrigatório no início do cumprimento da pena e facultativo para quem foi condenado no regime semiaberto. Tivemos também outra problemática, porque parte da doutrina e da jurisprudência entendeu que essa obrigatoriedade do exame criminológico se trata de uma norma processual, portanto, poderia ser aplicada para quem cometeu o crime anteriormente à vigência dessa lei ou posteriormente à vigência desta lei. Então, todo mundo que for fazer a progressão de regime a partir da vigência dessa lei teria que fazer o exame criminológico. Não é esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que já se manifestou no sentido de que a Lei 14.843 é uma novatio legis impejus. Portanto, não pode retroagir para fatos ocorridos anteriormente à sua vigência. E esse é o mesmo entendimento do Supremo Tribunal Federal, que veda a aplicação de lei penal mais gravosa, inclusive em matéria relacionada à progressão de regime. Então, atualmente, o exame criminológico é obrigatório para quem cometeu o crime após a vigência da Lei 14.843 de 2024, e para os fatos ocorridos antes da vigência dessa lei, continua o entendimento de que o exame criminológico é possível quando fundamentado em fatos ocorridos
no cumprimento da pena. Então, se o sentenciado praticou falta disciplinar, cometeu novo crime em regime aberto, seria possível sim a submissão do exame criminológico. Concluindo, então, manter o sentenciado preso quando ele cumpriu o tempo necessário para a progressão de regime para fins de submissão ao exame criminológico, no nosso entender, contraria a lógica da própria lei de execução penal, uma vez que o artigo 8º ainda está em vigor e prevê que o exame criminológico deve ser realizado no início do cumprimento da pena para condenados no regime fechado e que poderá ser realizado também no início do cumprimento para condenados no regime semiaberto, para fins de individualização da pena. E a aplicação do exame criminológico, conforme a Lei 14.843 de 2024, é obrigatória para fatos ocorridos após a vigência dessa lei e para fatos ocorridos anteriores à vigência dessa lei, aplica-se o entendimento anterior de que a submissão ao exame criminológico é sim possível, mas quando fundamentada em fatos concretos ocorridos no cumprimento da pena, não sendo fundamento suficiente a longa pena a cumprir ou a gravidade do crime cometido, porque são fatos verificados na sentença condenatória e não na progressão de regime. Agradeço por você ter visto o vídeo até aqui, deixe seu comentário, deixe sua curtida e até mais.